Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 20. Poder de ligar e desligar dado por Jesus aos apóstolos. Sua presença onde 2 ou 3 pessoas se acharem reunidas em seu nome. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dentre vós se reunirem na terra, aquilo que pedirem lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Já explicamos o que deveis entender pelo poder de ligar e desligar que Jesus declarou terem os seus apóstolos. Reportai-vos ao que dissemos atrás. Os discípulos de Jesus já eram esclarecidos e ainda o haviam de ser mais quando lhes fosse dada toda a luz nos limites da missão terrena de cada um. Já de si mesmos elevados, inspirados e guiados pelos espíritos superiores, eles se achavam em condições de julgar com sabedoria, com acerto da moralidade dos sentimentos dos homens. Não sabeis, por exemplo, que Pedro condenou Ananias? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 10. É que, advertido misteriosamente, isto é, como médium audiente pelos espíritos superiores, da perfídia do mesmo Ananias, Pedro se achou em estado de julgá-lo com segurança. A perspicácia dos apóstolos, que todos eram médiuns inspirados, audientes, resultava da elevação pessoal deles e dos avisos que recebiam de seus guias espirituais. Depois de lhes haver declarado, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, Jesus não acrescenta, em verdade também vos digo, que tudo o que os vossos descendentes, na sucessão dos tempos, ligarem na terra, será igualmente ligado no céu. E tudo o que desligarem na terra, será desligado no céu. O Mestre só se dirige aos apóstolos, e não a seus sucessores degenerados. Abstração feita dos cultos externos entre os sucessores dos apóstolos, judeus e gentios, alguns houve, como entre vós alguns ainda há, que pela sua santidade e por suas faculdades mediúnicas, com a assistência e o concurso dos bons espíritos, de seus guias espirituais, podem colocar-se em estado de ligar e de desligar, no verdadeiro sentido destas palavras que já vos mostramos, qual seja, mas quão reduzido é o número desses. Ao proferir estas palavras, também vos digo que se 2 dentre vós se reunirem na terra, aquilo que pedirem lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Jesus se dirigia a homens piedosos, cujos pensamentos e aspirações buscavam o céu. Assim, pois, falava do ponto de vista das graças celestes e não do das mesquinhas preocupações da vossa humanidade. Promete aos que se reúnem em seu nome que o que pedirem lhes será concedido por Deus. Já não o tendes verificado muitas vezes por experiência própria? Mas, para que Deus escute as preces que se lhe dirigem, preciso é que sejam feitas não com os lábios, e sim com um sentimento profundo e santo, que aquele ou aqueles que pedem
o façam com a ardente confiança de que serão ouvidos, de que serão atendidos. É preciso ainda, escusado nos parece lembrar, que santo e justo deve ser o espírito da súplica. Muitos dirão: temos pedido, animados de todos esses sentimentos, e nada obtivemos. Sabeis, porventura, se era oportuna a vossa súplica? Sabeis se o que pretendíeis com tanto afã não vos seria de resultados desastrosos? Sabeis se o vosso Pai não vos atendeu para a vida eterna quando lhe pedíeis uma graça temporal? Jesus promete estar com aqueles que se reunirem em seu nome. Quando estiverdes 2 ou 3 reunidos, assim como quando fordes 1000, o Senhor virá até vós, e seu ouvido estará aberto às vossas rogativas. Mas, para que tal se dê, é indispensável que estejais verdadeiramente reunidos em seu nome, isto é, com o desejo de lhe seguir a lei, animados reciprocamente do amor a Deus acima de tudo e ao próximo, como a vós mesmos, esforçando-vos de modo sério e perseverante por proceder com os outros como quereríeis que procedessem convosco, decididos a fazer pelos outros, material, moral e intelectualmente, o que desejaríeis vos fizessem. Já conheceis a influência atrativa que exercem os fluidos simpáticos. Eles são o laço que aproxima um do outro. Espíritos, se não da mesma ordem, pelos menos animados, dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos, dos mesmos pendores. Tais fluidos se atraem uns aos outros por analogia de espécie, de natureza, estabelecendo as relações entre os espíritos. Quando, pois, obedecendo ao mesmo pensamento, concorrendo para uma mesma obra, alguns homens se reúnem, as simpatias que lhes atraem se lhes vêm grupar em torno. Assim, às reuniões de homens frívolos e vãos, acorrem espíritos frívolos e vãos. Se, portanto, intimamente unidos pelo amor a Deus, vos reunis para a obtenção de suas graças, se formais uma cadeia simpática, bastante sólida, aquele para cuja proteção apelais acode ao vosso chamado, no sentido de que seus emissários vos cercam, vos banham nos eflúvios de amor que implorais. Não deduzais daí, seja preciso que vos aglomereis num certo ponto, para que as graças do Senhor afluam. São tão raros os homens animados de bons sentimentos, do verdadeiro sentimento de amor, que quando se reúnem, ainda que em pequeno número, há sempre entre eles tíbios, indiferentes ou indignos. O Senhor, porém, sabe contar suas ovelhas e caras lhe são as cabeças fiéis. Em nome da Igreja Romana, o texto do versículo 20 é entendido sob diversos pontos de vista. Em primeiro lugar, para fazerem de seus concílios uma arma, considerando-os como meio superior a quaisquer outros de se obter a verdade, a sã e legítima interpretação das Sagradas Escrituras, dizem que respeito não deve merecer os concílios nos quais toda a Igreja se acha reunida na pessoa de seus pastores para esclarecimento da verdade, reforma dos costumes, estabelecimento da disciplina e interpretação das Santas Escrituras. Cegos são os que preferem ou equiparam seus ensinamentos aos dessas santas assembleias. Nesse instante, e quando eu ia prosseguir, fui interrompido. A médium, fluidicamente impelida, escreveu isto em resposta.
detende-vos aqui, Jesus disse. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei entre elas. Jesus sabia quão difícil é reunirem-se os homens em grande número, animados dos mesmos sentimentos e do mesmo espírito. Não tendes mais do que perguntar à igreja em que concílio uma só questão religiosa se resolveu por unanimidade, sem discussão, sem controvérsias, muitas vezes acerbas. Ora, se nos concílios compostos de homens de Deus, infalíveis em seus julgamentos, os pareceres eram diversos, se membros desses mesmos concílios mantinham suas opiniões contra a maioria triunfante, quais as influências que guiavam os do Sacro Colégio? Desde que controvertidas se mostram as opiniões nos concílios, por que meio se há de determinar o que é inspirado pelo Espírito Santo e o que o é por Satanás? Dirão, pela sabedoria humana, pela experiência, pelo estudo, pelas tradições? Respondei-lhes vós, pela razão? Continuai. Acrescentam, só a igreja pode ter e tem a verdade. Só ela, reunida em concílio, é infalível, pois que só ela é assistida e inspirada pelo Espírito Santo. Respondei à igreja, infalível, só Deus o é. Vossos pastores, quer isolados, quer reunidos em concílio, são tão falíveis quanto os outros homens, sujeitos como estes às boas influências que vêm do Espírito Santo e às más que vêm de Satanás. Essas influências, eles as atraem, conforme a natureza boa ou má de seus sentimentos, pensamentos e inclinações. Se os vossos pastores, quando reunidos em concílio, fossem infalíveis, por terem a assisti-los e inspirá-los, a lhes guiar o juízo o Espírito Santo, haveria entre eles unidades de vistas. Suas decisões seriam unânimes e assinaladas todas pelo cunho da caridade, da tolerância e do amor universal. Não nos objeteis que a infalibilidade está com a maioria dos membros dos vossos concílios? Como o provareis? Ao contrário, a minoria deles é que tem marchado, como ainda hoje é a minoria dos que compõem a vossa comunidade, que marcha nas pegadas do Mestre, que deu e dá, não por palavras, mas pelos pensamentos e pelos atos, exemplos de doçura, de humildade, de desinteresse, de frugalidade, de temperança, de sobriedade, de castidade, de paciência, de resignação, de caridade e de amor para com todos. Quais, dentre os da maioria dos vossos concílios, os que, imitando os apóstolos e os seus primeiros imitadores, hão exemplificado a abnegação e o devotamento, a tolerância e a fraternidade para com todos os homens igualmente, judeus e gentios, abstração feita dos cultos externos, chamando-os todos a si e lhes dizendo do fundo do coração: não temos senão um Pai que está nos céus, não temos senão um Senhor e Mestre, o Cristo, e todos somos irmãos? Não era na maioria dos membros dos vossos concílios que se encontravam o orgulho, a ambição, o fanatismo, a intolerância, muitas vezes o egoísmo e, não raro, a incredulidade? Quem então os assistia e inspirava? Quem lhes presidia as decisões? O Espírito Santo, isto é, os bons espíritos, os espíritos de luz e de verdade. Ou, ao contrário, Satanás, isto é, os maus espíritos, os espíritos de erro, os espíritos de mentira. Em segundo lugar, hão dito para afastar da revelação espírita os homens que só Satanás teve e tem o poder de se comunicar.
que só ele se comunica mediunicamente com os deste mundo. Não vos detenhais com essas puerilidades interesseiras, monstruosas em si mesmas, devidas à ignorância ou à má-fé, e que são desmentidas não só pelas tradições históricas, pelos fatos ocorridos em todos os tempos e entre todos os povos, como também pelas sucessivas revelações que o Senhor vos tem enviado. A lei natural e imutável da atração magnética. Assim, no domínio espiritual, como na esfera material, não existiu sempre de toda a eternidade? Não é sobre a influência atrativa dos fluidos simpáticos que em todos os tempos se verificaram as relações entre os espíritos errantes e os encarnados? Que estes e aqueles foram e são atraídos uns para os outros, desde que os mesmos sentimentos e pensamentos, os mesmos gostos e inclinações existem nuns e noutros? Não é em virtude da atração que estes fluidos exercem uns sobre os outros, por analogia de espécie, de natureza, que o encarnado, conforme sejam bons ou maus seus sentimentos, pensamentos, gostos e pendores, atrai a si pela inspiração as boas ou más influências ocultas? Ou pelas comunicações mediúnicas as ostensivas? A comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, a ação mediúnica, oculta ou ostensiva, consciente ou inconsciente, não existiriam sempre? Não foram o instrumento e o caminho de todas as revelações feitas aos homens? Não foram elas que, desde a origem dos tempos, desde a mais remota antiguidade até os dias de hoje, inspiraram aos homens a ideia da sua origem espírita, as da imortalidade da alma e da divindade? São elas que os têm trazido sempre sujeito às boas e às más influências, conforme as condições morais de cada um? Que lhes infundiram as crenças politeístas, preparatórias do advento do monoteísmo, que os levaram a fazer de todas as virtudes, como de todas as paixões e de todos os vícios, deuses? Não serviram para preparar entre os gentios, com o auxílio de espíritos encarnados em missão, a crença esclarecida na imortalidade da alma, na unidade divina, no monoteísmo, na reencarnação? Por que ao povo hebreu, atrasado e supersticioso, mas destinado a constituir-se o depositário da crença monoteísta, para transmiti-la às gerações futuras, proibiu Moisés que interrogassem os mortos, que lhes pedisse a verdade, senão para preservá-lo de ser, pelos espíritos inferiores e impuros que o cercavam, desviado da senda por onde lhe cumpria enveredar? E Moisés, bem como depois dele os profetas, prepostos ao advento da era nova do monoteísmo, não se comunicavam pela ação mediúnica, tanto oculta quanto ostensiva, com o Espírito Santo, isto é, com os espíritos bons, com os espíritos superiores que os assistiam, inspiravam e guiavam em nome do Senhor? A comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, existente desde os tempos antes mesmo que Moisés viesse desempenhar a sua missão, antes que a Igreja Católica instituísse os dogmas da queda dos anjos, do demônio, de Satanás, da condenação eterna, não continuou a verificar-se até os dias que correm? Ao longo da marcha dos séculos, não se vos deparam marcos que vos dizem: parai aqui e encontrareis traços de fatos idênticos ao que vos surpreendem. Escavai, procurai, e muitos outros descobrireis, que as chamas das fogueiras, os instrumentos de tortura e os cárceres furtaram ao conhecimento dos homens? Onde, se não nessa comunicação entre os mundos espiritual e corporal, tem tido a Igreja buscar os elementos de beatificação dos que viveram no seu meio,
e que a influência mediúnica não faz sair do círculo de seus ensinos dogmáticos, de seus mandamentos humanos? Daquela comunicação entre os mundos visível e invisível, não tirou a Inquisição tantas vezes motivo para condenar à morte, pelas torturas ou nas fogueiras, os que a seu ver estavam, por efeito da influência mediúnica, fora do redil da Igreja? O Espiritismo, lei natural e imutável, estabelecida por Deus de toda a eternidade, pelo simples fato da sua existência real, ou considerado como sendo apenas a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, não é uma revelação nova. Não deveis tomar esta denominação como indicando que se vos há explicado um mistério recém-importado para vos reconduzir. Não, trata-se tão somente de uma ampliação dada hoje ao que sempre existiu. A liberdade de consciência de que hoje gozais permitiu que fatos outrora abafados se pudessem grupar, formando um conjunto que vos atraísse a atenção. Porém, essa amplificação das relações entre as almas livres e as prisioneiras não constitui uma revelação nova. O Espiritismo vos traz uma revelação, não pelo simples fato de existir, repetimos, mas pelas explicações que vos dá, em espírito e verdade, das vossas origens e fins e pelos meios que vos proporciona de chegardes a esses fins. Negar a ação mediúnica oculta ou patente do Espírito Santo, isto é, dos espíritos bons, dos espíritos de luz e verdade sobre os homens, negar a comunicação entre eles e estes, não admitir como comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, senão a de Satanás, isto é, dos espíritos maus, dos espíritos do erro e da mentira, equivale a rejeitar todo o passado da humanidade terrena, as tradições de todos os fatos que ela registrou, todas as revelações que vos têm sido sucessiva e progressivamente trazidas, o Antigo e o Novo Testamento, os fatos que um e outro relatam, de manifestações espíritas, de comunicação dos anjos, isto é, dos bons espíritos, dos espíritos purificados com os homens. Como foi, se não por uma manifestação espírita, por uma comunicação do mundo espiritual com o corporal, que Deus enviou a Moisés, no Sinai, as tábuas da lei, o Decálogo. Graças a Deus.